Fala pessoal ligado no canal de Olho no Jogo, tô aqui com o Daniel Piva. Fala Piva. E aí? O que acontece agora, Piva, no caso do Rony? Fim de uma novela. Podemos virar a página. Agora acabou a novela Rony e a gente tá pra falar... estamos aqui para falar muito sobre esse assunto. Um dos mais comentados aí do ano de 2020, uma das negociações mais complexas, né, envolvendo o futebol paranaense nos últimos tempos. Mas antes, deixa eu fazer um pedido para você, aqueles pedidos tradicionais para a galera se inscrever no nosso canal, no De Olho no Jogo. A repercussão tá muito bacana. E também ativar as notificações. E é claro, pode deixar aí o seu comentário, a sua sugestão sobre vídeos, sobre conteúdo. Esse é um projeto muito dedicado aos assuntos do futebol paranaense. E é claro, outros temas também. A gente quer falar muito de futebol, muito do jogo e também do mercado, né? São duas coisas que nos interessam demais e a gente vai tratar aqui no canal especificamente hoje sobre o caso Rony, beleza? Vamos lá. Acabou a novela. Por que acabou a novela com o Rony no Palmeiras, Daniel? É um caso complexo, vamos tentar ser sucintos aqui pro didático para todo mundo entender. Para todo mundo que está acompanhando aqui conseguir entender. Primeiro caso, voltou a negociação ao momento aquilo que se esperava lá atrás. Quando surgiu ali o interesse do Corinthians, do próprio Palmeiras em cima do Rony, todo mundo via ali com uma dificuldade. Pô, como é que o Atlético vai manter o Rony? Porque o Corinthians ainda passa por um momento de dificuldade financeira, mas o Palmeiras tem um banco ali por trás e todo mundo sabe que dinheiro não é problema. E deu uma segurada nesse mercado. Exato. Então, uma hora ia injetar. Era aquele, como diz o Luxemburgo lá, o tiro certo. Quem ele vê ia investir. E aí, lá atrás, no início de janeiro, final de janeiro, já início de fevereiro, o Atlético conseguiu reverter essa situação. Existia um impasse ali entre o clube e o Rony sobre a porcentagem, a divisão dos direitos. O Atlético conseguiu reverter, puxou novamente o Rony para o time principal, comandado pelo técnico Dorival Júnior. Até então, o Rony treinava na equipe aspirante por conta dessa negociação, dessa polêmica toda. E aí, o Rony fica tudo certo, tudo apalavrado para renovar o contrato com o Atlético. E o que chama a atenção? Isso. Os termos que o Atlético propôs ao Rony eram diferentes daqueles que o Atlético costuma fazer. Até um parênteses, né? Fora completamente do padrão, até do que o clube defende, né? Como exatamente. Instituição no mercado. Tanto é que a carta do Paulo André, né, nos últimos dias aí demonstra bem isso. Aliás, para quem quiser ver sobre a carta do Paulo André, a gente falou sobre isso em um vídeo, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Mas surgia completamente ao padrão que o Atlético tem como padrão no mercado. O Atlético oferecia ao Rony R$400 mil, somando ali todas as partes, R$400 mil o Rony ia ganhar do Atlético. Ia ter o esclarecimento da divisão das porcentagens, o Rony ia ficar com 50% de forma clara, explícita no contrato, 50% numa futura venda é do jogador, o jogador tem o direito, e ainda luvas, R$3 milhões de entrada ali para o Rony assinar a renovação de contrato com o Atlético. O contrato atual do Rony com o Furacão, ou contrato vigente do Rony com o Furacão era até outubro de 21, esse novo contrato ia até 2023. Pois bem, tudo acerta, o Rony volta a treinar com o Dorival Júnior e aí surgiu o primeiro pênalti. O empresário do Rony pediu uma comissão, o Atlético não concordou, voltou ali uma divergência, mas resolveu ali de forma rápida. Até o empresário recuou e falou, não, se é um negócio bom pra gente, vamos aceitar as condições de vocês, os termos de vocês. E aí o Atlético não chamou mais para conversar. O Rony continuou treinando, tanto que jogou como titular a Supercopa, o Dorival contando com o Rony, festejando a permanência do Rony, só que o contrato não era assinado. E aí a Nadia Mawad trouxe durante a semana, o Atlético voltou a conversar com o Palmeiras. O Atlético ofereceu o Rony pro Palmeiras. Mais ou menos assim, ô Palmeiras, aquele negócio que você ofereceu tá em pé ainda? Exatamente, o Palmeiras tá em pé, €6 milhões por 50%. Deve ter levado um susto, né? A Nádia até escreveu sobre isso. Vocês aceitam? A gente aceita. Podem ir conversar com o jogador. E aí o Rony, seus agentes até estranharam. Pô, como assim? A gente acabou de definir uma renovação de contrato, não assinamos, mas estamos apalavrados. E o Atlético não atendia, não retornava, até que no início dessa semana o Atlético chamou o Rony para conversar. Ó, Rony, vem cá, vamos resolver essa questão. Todo mundo imaginava o quê? É aquela proposta. Vamos assinar. Era um susto no Rony, era um gelo no representante do Rony. E aí chega para o Rony e seus representantes uma outra proposta. Isso o Hércules Júnior, que é empresário e pai do Rony, fala abertamente no blog do Paulo Vinícius Coelho na Globo.com. Tem lá, nos ofereceram um contrato com valores inferiores ao que a gente havia combinado. E aí, a parte do Rony, não. Esse acordo nós não aceitamos.
então vocês vão negociar com o Palmeiras. E aí entre Rony e Palmeiras já tinha um acordo lá atrás, que o que travou foi a discussão Atlético e Rony sobre a porcentagem. Voltaram se os termos, não sei se proposta idêntica, melhorou, piorou, mas Rony e Palmeiras se acertaram. Atlético e Palmeiras estavam acertados. O que faltava? Aquele enrosco de janeiro. Sim. Os 50%. Como que vai ser? O Rony tem direito a 50%, o Atlético tem direito a quanto? $1 milhão satisfaz? Qual que vai ser a questão? Aí o representante do Rony até recuou, acredito que para andar um pouco ali, acelerar, começar a temporada do jogador. Proteger a carreira do cara, né? A inscrição da Libertadores fecha no final de fevereiro, para fase de grupos. Que então, é em março. se prolongando a novela, era ruim pro Rony. Ele ia perder a primeira fase da Libertadores, aí, seja no Atlético, seja no Palmeiras, entra com o time já formado, com o time já titular, já estabelecido. O Atlético trabalhava com essa carta na manga até para pressionar o Rony, né? No Exatamente. começo, colocou ele no aspirante, porque o que o jogador tem de poder em uma negociação é o próprio jogo. O desejo, a vontade. Estou a fim de estar aqui. Exatamente. E nesse caso, se ele não pudesse jogar em lugar nenhum, eles complicariam. Exatamente. E aí como que ficou estabelecido? Como que ficou determinado? O Rony fica com 15% dos direitos dele, o Atlético segue com 35% e o Palmeiras adquiriu 50%. A divisão Rony Atlético. A proposta do Palmeiras pelo Rony, 6 milhões de euros por 50%. Então vamos lá, o começo da negociação, o bruto da negociação tem 50% dos direitos do Rony sendo vendidos por Palmeiras por 6 milhões de euros. Exatamente. Então é a partir desse montante que a gente parte para essa divisão maluca aí que acontece. Exatamente. Desses 6 milhões de euros, o Atlético tem que repassar 1,5 milhão de euros para o Rony e seus representantes. Ou seja, foi o acordo que eles fizeram. O Atlético fica com 4 milhões e 500 mil euros da negociação. O Rony ganha 1,5 milhão e fica com 15%. Certo. E aí o Atlético conseguiu tirar o investimento feito no Carlos Eduardo. Entrou na negociação. Que era 1 milhão de euros. Vai. Isso, aproximadamente 5 milhões de reais, ali, aproximadamente por 20% do jogador que está emprestado ao Atlético por 3 temporadas. Então o Atlético é 4 milhões e meio de euros fica para o clube, 35% do Rony e, digamos assim, num resumo mais claro para quem está nos acompanhando, recebe o Carlos Eduardo por 3 anos pagando apenas salário. Não precisa ali desembolsar um valor em cima do Carlos Eduardo. Só que alguns aspectos desses 4 milhões e meio de euros que vão entrar no Atlético são 4 parcelas anuais. Não são 4 parcelas, uma a cada um mês atrás do outro. Não, é uma vez por ano. É 2020, 2021, 2022 e 2023. Sim. São 4 parcelas anuais que o Atlético vai receber referente a esses 4 milhões e meio de euros. Aí com a conversa com o Rony, não sei se vai ser em cima dos valores ou se vai pagar numa pancada só, e é uma negociação entre as partes. Mas o Atlético recebe 4 milhões e meio de euros e o Carlos Eduardo fica, entre aspas, de graça pro Furacão, pagando ali apenas o salário do jogador. Porque já era um empréstimo com aquela venda já meio casada, né? Porque o Atlético teria ali 20%. O Atlético adquiriu, assim, 20% dos direitos econômicos do Carlos Eduardo. Então tem 20% do Carlos Eduardo, 30% do Rony, 35% do Rony. Então fica ali, mantém uma porcentagem do Rony, ganha ali praticamente nessa mesma negociação o jogador que está ali à disposição do Dorival Júnior, o Carlos Eduardo, que fica bem cotado para entrar nessa vaga deixada pelo Rony. Eu acho que esse é um gancho importante que o Daniel traz, né? Qual vai ser o substituto? Mas até nisso, acho que é importante a gente avaliar, né, Daniel, o negócio. Porque o Atlético ele é um especialista em fazer grandes negócios. Você pega o Pablo no ano passado, que era um cara ali em fim de ciclo no Furacão, e o Atlético mesmo assim consegue negociar por 7 milhões de euros aproximadamente. Considero essa uma das grandes vendas da história recente do Atlético. Sim. Essa do Rony, apesar do valor, e obviamente que é uma grana importante, mas tecnicamente eu considero um dos piores negócios da história recente do Atlético. Sem dúvida. Porque perde um dos seus protagonistas. A venda, ela não vai trazer soluções para o Atlético, soluções financeiras. Não precisa de dinheiro. Não é essa a questão, né? E não é um dinheiro assim, não, agora mudamos de patamar, vamos para o mercado com uma outra grana. Ou não tinha como evitar essa venda, como foram casos do Bruno Guimarães e do Renan Lodge. Esse é um aspecto que eu acho muito importante, porque é uma das poucas vendas, não vou falar única, porque a gente nunca sabe exatamente o que cada parte pensa, mas é um dos poucos casos que o jogador queria ficar. O jogador aceitava, eu renovo o contrato com vocês se for aquilo que vocês me ofereceram. Só que o fato do Atlético ter recuado naquele acordo, o que aconteceu?
Será que o Petralha não estava por dentro? Todo mundo sabe, o presidente Petralha é a voz que manda no Atlético, é a caneta que assina. Será que ele não concordava com todos os termos propostos? Porque não faz sentido. O Atlético simplesmente ofereceu uma coisa, deu um pênalti aqui. Eu venci essa disputa por pênaltis. Você recuou no que você estava querendo. Continua nos mesmos termos que eu aceitava. E aí, mesmo assim, eu simplesmente não assinar. Não carimbar, que foi o que o Atlético fez. É um negócio que fica estranho, porque primeiro o Atlético foge do seu padrão ao oferecer mais dinheiro do que o normal, né, para o Rony, até em termos de teto salarial, né, mesmo dentro do Atlético, até de investimento em luvas, não é muito comum realizar isso, mas parecia ali uma mudança de ideia para um jogador que, obviamente, a gente não precisa nem dizer sobre a importância. Então, dos últimos negócios que o Atlético fez, ou de toda essa janela do time super campeão de 18 e 19, estamos tratando de um fim de ciclo claramente nesse momento, esse talvez tenha sido o pior negócio. Sem dúvida. Tecnicamente e financeiramente. Fora do que o padrão normalmente que o Atlético consegue pegar de dinheiro e de um jogador que talvez valha até menos do que possa aparecer no Atlético, mas não é o caso do Rony. E, Guilherme, complica e muito o início de caminhada do Dorival Júnior no Atlético. Claro, óbvio. Porque o Dorival perde já 5 titulares do time de 2019, alguns primeiros reservas, a gente já discutiu isso aqui num outro vídeo, mas agora atualizando o número com a vinda do Rony, 5 titulares, Maddson, Léo Pereira, Bruno Guimarães, Rony e Marco Ruben, alguns reservas imediatos, casos do Camacho, do Tony Anderson, do Marcelo Cirino, do Pedro Henrique, e agora ainda tem essa questão da lesão do Santos. Sim. Então o Atlético vai começar na Libertadores da América. Não, o cenário contra o Penharol ele é preocupante. Sim. Não pelo adversário, mas pelo Atlético. Mesmo. Porque é um novo time que vai estar ali praticamente estreando na temporada. O Atlético... Sem as referências técnicas, né? Sobrou um Nicão de referência técnica para esse jogo. Se a gente pensar o time que enfrentou o Flamengo, eu considero 3 pilares. O Santos, o Rony e o Nicão. Aí, óbvio, o Wellington é importante, o Thiago Heleno é importante, Os mas pilares, né? dos 3 ficou só o Nicão à disposição. Sim. Motivos diferentes, óbvio. O Santos é uma contusão, não estamos aqui insinuando nada. O Santos está machucado, vai ficar aí 40, 45 Sim, dias é eventual, né? no departamento médico. E o Rony foi vendido, então é um se vira nos 30 para o técnico Dorival Júnior. Bom, e aí a gente vai tentar entrar na cabeça do Dorival Júnior e fazer um exercício que agora ele é básico e prático. O Atlético perdeu o Rony. Isso é fato. Acabou a novela, não tem mais perspectiva. Já não joga contra o Cascavel CR. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente pensa... Já tem o nome. Já tem o nome, que é o Pedrinho. É o óbvio. É o óbvio por tudo que ele está fazendo no Campeonato Paranaense. Mas... Aí é importante a gente dividir algumas coisas. Vamos lá primeiro para que é informação. E aí uma informação do nosso canal aqui, certo? O Pedrinho não é o nome de preferência da comissão técnica. Ele enxerga outra característica. Né? Isso já está muito claro. Estão pegando no pé porque é menino. Por que não querem o Pedrinho? Na visão da comissão técnica, uma questão de característica. O Atlético tem jogado diferente do ano passado em relação ao posicionamento dos seus jogadores, maneira de atacar. Né? Os pontas são pontas mesmo, são pontas puros. Ficam muito abertos. Os caras que têm a função de abrir o campo. E eles enxergam no Pedrinho um segundo atacante. E realmente o Pedrinho, quando jogou bem no time aspirante, foi dessa maneira. Exato. Com muita liberdade, jogando entre as linhas de marcação do adversário, porque é um cara que tem passe, tem jogo combinado, velocidade, tem boa finalização. Essa é a informação, tá, gente? O Pedrinho não é o nome de preferência. Pode até tentar em algum momento ali ser um teste, mudar a cabeça da comissão técnica. Testado ele vai ser, principalmente nos treinamentos. Mas para esse jogo contra o Cascavel, o Clube Recreativo não é o cara. Não vai começar. Eu acho que até a não ida dele à Supercopa do Brasil contra o Flamengo tem um pouco a ver disso. É um recado como esse. Na fila estão Vitinho, Carlos Eduardo e Marquinhos Gabriel, mas daí também com uma mudança de característica. Porque o Marquinhos Gabriel ele surge ali como um forte candidato, porque o jogo contra o Paraná, que foi sem o Rony, jogou o Marquinhos por um lado, o Nicão pelo outro e o Bissoli centralizado. Teoricamente, você substituiria no papel ali apenas peça por peça o Rony pelo Bissoli. Você colocaria ali o Bissoli como centroavante e o Marquinhos Gabriel jogaria aberto pela esquerda. Acontece que a comissão técnica também está tentando evitar isso. Acho que o Marquinhos Gabriel rende mais por dentro. Aí começa a cair no colo do Carlos Eduardo ou do Vitinho. Eu acredito que o Carlos Eduardo está na frente. Vamos ver se vai confirmar isso na escalação contra o Cascavel Clube Recreativo. Característica do Carlos Eduardo, se você colocar
ela no mano a mano contra a do Rony, com a do Rony, talvez seja o que mais se aproxima. Jeito de jogar, é característica. Não potencial técnico. Não, é outra rua, assim. Sim. Mas, na visão da comissão técnica, quem mais se aproxima, acredito que o Carlos Eduardo vai ser a primeira opção do técnico Dorival Júnior para substituir o Rony, começar essa nova era, esse novo ciclo no Furacão. Carlos Eduardo bem cotado, e aí não descarto, até o Bissoli também entra no time mais como centroavante mesmo, não sendo evidentemente o cara ali para substituir o Rony. Bom, quem vai substituir o Rony? Pode deixar aí nos comentários a sua opinião, pode deixar aí seu registro. E só destacar o seguinte também, Diga. Não acredito que o Atlético vai para o mercado, pelo menos imediatamente. Pode ir para o Campeonato Brasileiro, porque a inscrição na Libertadores, repito, fase de grupos, fecha agora no final de fevereiro, e o Dorival disse domingo passado, acho que não está nem no mercado mapeando um substituto para o Rony. Então, esse detalhe cai muito no colo do Carlos Eduardo. E tem uma questão estratégica aí, e aí é a lógica do mercado. O mercado inteiro sabe que o Rony saiu do Atlético. O mundo inteiro está sabendo. Tá, o Atlético tem dinheiro. Então, se o Atlético for procurar um jogador nessa posição, ele estará super valorizado nesse momento. Então é até perigoso você contratar, porque você tem pouco tempo e alguém pedindo muito dinheiro. Então é um risco muito grande. A solução vai ser caseira. E dessas soluções caseiras, hein? Quem que você escalaria, Daniel? Eu iria de Carlos Eduardo. Eu falo pro Dorival rever ali essa questão do Pedrinho. Tenta, não para já, mas interessante. Vai aos poucos ali colocando o Pedrinho, porque o Pedrinho no Oeste, ele jogava aberto pela esquerda. Claro, outro movimento, outra função, mas eu vejo nesse garoto aí muito potencial para assumir a titularidade do Atlético. Não dá para ser refém do esquema, né? Eu acho que se ele não for refém, se ele não ficar nessa amarra, de fato, o Pedrinho é o cara. Mas para esse jogo contra o Cascavel, Clube Recreativo, aí eu iria de Carlos Eduardo, até para tirar respostas dele. E aí uma outra informação. Quando o Atlético contrata o Rony com o Pedrinho, na conversa, ou quando contrata o Pedrinho, ele já pensa no Pedrinho pro lugar do Rony. Para substituir o Rony no futuro. Assim, conversando com pessoas lá do Oeste, o Atlético, quando conversa sobre o Pedrinho, já imaginava que ele poderia ser esse jogador do drible, esse jogador de velocidade, que o Atlético tem formado pouco. Essa também é uma constatação que tem dentro do clube. E você, quem que escalaria no lugar do Rony? Agora já é página virada, tem que pensar. E aliás, foi um bom negócio pro Furacão? Você concorda com a gente que dos últimos negócios foi o pior deles, tecnicamente, até financeiramente? Deixe o seu recado, sem se esquecer de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sempre vai ter um vídeo novo para você por aqui com os assuntos quentes do nosso futebol. Valeu, Pivá! Valeu!